Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente, muita paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui com mais uma manhã especial que vamos falar sobre uma pérola de sabedoria. Comecei ontem falando sobre tentação. Vamos continuar sobre isso, um assunto muito importante que vai ajudar você em muito. Fique atento, fique conectado com esta palavra especial. E no final eu oro por todos vocês. Mas eu quero aqui fazer um convite para você. No próximo dia 28 de abril, que é o próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós vamos ministrar uma palestra, uma palavra de fé. Eu, pastor Edson, e a minha esposa, pastora Eva, somos casados há mais de 34 anos e vamos ministrar uma palavra na área sentimental. Então eu convido você, casais, você família, vem com a gente, entrada franca, domingo 28 de abril, 9h30 da manhã. Local, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Mais informações temos no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá. No Instagram tem o endereço ali na bio, na descrição, no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Um grande abraço a todos e vamos então para o nosso segundo episódio dessa semana. Estamos falando então sobre a questão da tentação. E eu quero iniciar com 1 Coríntios 10:13. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É interessante que na programação de ontem eu terminei com esse mesmo capítulo, mas a outra parte do versículo. E justamente 1 Coríntios 10:13, parte B. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Agora, o que isso quer dizer? É simplesmente que o poder e a atração da tentação jamais serão mais fortes que os recursos de que dispomos para vencê-la. Mas não é pela nossa força, mas é pela força que Cristo nos dá ao se fazer presente em nossa vida. Então você precisa compreender, meu amado e minha amada ouvinte, que sem Jesus na sua vida, você não vai conseguir vencer a tentação, porque em Cristo nós podemos vencer. Então essa é uma promessa. Uma outra promessa importante e até empolgante, que é o texto que eu li agora há pouco, que Deus promete providenciar um meio de escape. Que eu vou repetir. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. O que significa isso? Há uma saída. Há uma saída. Quando nos perdemos, é reconfortante saber que há uma saída. Quando estamos afundando no mar de dívidas financeiras, é bom saber que há uma saída. Da mesma forma, quando diante de uma tentação, ou de uma tentação forte e poderosa, saber que Deus providenciou um meio de escape que nos ajuda, minha gente, a seguir em frente. Então, ou seja, há uma saída. Então diga para você, há uma saída. Sim, tem uma saída. Agora, preste atenção nisso aqui. Muito cuidado com os ataques do nosso inimigo espiritual. Esse inimigo espiritual, Satanás. Né? Por quê? Os ataques de Satanás aos pontos fortes. Preste atenção nisso aqui. Esse inimigo espiritual, que eu gosto de usar esse título, inimigo espiritual. Quando eu falar inimigo espiritual, estou me referindo às forças do mal, a Satanás, ok? Esse ser, ele é criativo, ele é furtivo, ou seja, sabemos que atacará as nossas fraquezas, mas às vezes nos pega desprevenidos nos pontos fortes. Lembra-se de quando fez Pedro cair?
atacou Pedro onde este se imaginava forte, na capacidade que tinha de ser líder, o herói, a estrela. Pedro, o apóstolo, que até então era um discípulo, depois se tornou apóstolo, Pedro falou ao Senhor com ousadia: jamais te abandonarei. Você já ouviu isso? Foi Pedro que disse para Jesus: jamais te abandonarei. Mas Satanás usou exatamente isso. A sua força passou a ser a sua fraqueza. Outro personagem da Bíblia, lembra-se de Jó? Satanás lhe fez uma armadilha na sua integridade, seu maior patrimônio espiritual. Jó tinha a sua integridade em tão alta conta que tinha orgulho dela. E foi nesse aspecto que Satanás o pegou. Foi a força de Sansão que Satanás usou para derrotá-lo. Contudo, para que a sua força jamais se torne um trampolim para o pecado. Então, cuidado. Vou repetir, cuidado para que a sua força jamais se torne um trampolim para o pecado, para as coisas erradas. Então, meu amado e amada, assim diz a Bíblia: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Então vamos assim dizer, simples, bem simples, as promessas da Bíblia que vêm para nos ajudar a vencer o ataque do inimigo. As promessas de Deus muitas vezes são precedidas de ordens, como essa que eu li, Tiago 4,7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Atenção, muita atenção. Tiago não disse ouçam o diabo, ou discutam com ele, ou arrazoe com o diabo. Não, mas resista a ele, resistir. Entendeu? Até acredito que devemos falar com o diabo alto e em bom som quando se deparar conosco para o pecado. Como se você dissesse assim: Satanás, eu te resisto e te rechaço em nome de Jesus. Renuncio à tua influência e ponho-me à tua tentativa de seduzir ao pecado. Minha resposta é não. Então resista ao inimigo. Se você resistir, ele vai fugir. Entendeu? Agora vamos lembrar um pouquinho aqui da raiz de toda a tentação. Algumas pessoas pensam que Deus é quem as tenta para ver se são fortes. Não. Nada podia ser mais falso. Embora Deus nos permita, passar por várias provações que testam o valor da nossa fé, em nenhum lugar das Escrituras vamos ler que Ele conspire contra nós e nos tente. Satanás é o tentador, é ele quem tenta, entendeu? A tentação de Jesus no deserto começou quando o tentador aproximou-se dele, Mateus 4,3. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses: a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. 1 Tessalonicenses 3,5. O versículo mais convincente e poderoso sobre este assunto se encontra aqui em Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. O versículo aqui deixa bem claro que Deus não toma parte na tentação. Aliás, Tiago também diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, quando por esta é arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Então, meu querido
e minha querida ouvinte. O que Tiago faz nesses versículos aqui? É mostrar justamente o ciclo vital do pecado. E esse ciclo se inicia com a tentação. Primeiro, a tentação atrai. Segundo, o desejo engravida. O terceiro, o pecado nasce. O quarto, o pecado cresce. E o quinto, o pecado cumpre sua missão de morte. Então, isso é um espiral, né? Em sentido decrescente. Você está entendendo? E que espiral, hein? Quando a tentação assola, uma mão, sob o seu encantamento, abre a porta, desenvolve um caso de amor entre nós e o pecado. Em nós, o pecado é concebido, segue-se o nascimento e tudo resulta na morte espiritual. Que cena assustadora, não é mesmo? As boas novas são que você pode deter o avanço de Satanás se recusando a atender quando ele bater a porta. Mas cuidado, sua recusa o deixará furioso. Da próxima vez ele pode até vir com mais força, com mais tenacidade, com mais garra. Por quê? Porque a Bíblia já fala que ele é tentador. Então o inimigo é astuto. Então muito cuidado quando você fala, mas eu sou forte, eu não vou cair nessa. Então cuide-se, vigie. Aliás, a Bíblia diz, né? Jesus diz, orai e vigiai. Ou seja, ele diz ao contrário, vigiai e orai. Você está entendendo? Então é muito importante, esse assunto é de suma importância, porque existe muitas pessoas, milhares de pessoas, que estão até mortas espiritualmente, porque caíram na lábia do inimigo, caíram no engodo de Satanás. E Jesus fala que ele é mentiroso e pai da mentira. Então muitas pessoas, por um momento de prazer, se deixaram levar pelo pecado. Então, meu amado, a graça de Deus vem com essa proposta para restaurar a sua vida, para você consertar o altar do seu coração, ok? Para que você tenha a verdadeira felicidade dentro de você e você não venha a mais ser enganado pela tentação do inimigo e muito menos cair na tentação. Como eu disse e vou repetir, se eu não falei agora, eu falei ontem, né? No episódio de ontem. Eu disse justamente, preste bem atenção nesse detalhe, ser tentado não é pecado. O problema é quando você cede à tentação e cai na lábia do inimigo. Então se fortaleça na palavra, né? Se fortaleça na palavra. Inclusive ontem, para quem ouviu, eu acabei falando um texto bíblico aqui e eu percebi que eu falei o texto certo, porém mencionei o versículo, acho que é errado, mas o Salmo de número 119, verso 11. Né? Eu falei ontem, a referência é essa aqui, Salmos 119, verso 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você consegue vencer tendo a palavra de Deus na tua mente e no teu coração. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais um episódio, por mais uma pérola de sabedoria. Senhor, proteja cada um de nós, assim seja. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.